A Iralice de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, está perguntando: por que o povo israelita em Gênesis 9:4 não poderia comer carne com sangue, mas poderia comer a carne dos animais? Bom, vejamos o texto de Gênesis 9, diz assim: mas não comam carne com sangue, que é vida. Bom, Iranice, antes da gente responder essa pergunta, nós precisamos fazer uma pequena correção nesta pergunta. Visto que estamos estudando por ordem cronológica dos fatos, nesse primeiro momento não podemos ainda chamar este povo de israelitas, porque são 3 denominações que se referem ao mesmo povo, porém em épocas diferentes da história. Então vamos à cronologia dos fatos. Pela ordem cronológica, esse período que nós estamos falando é o período pós-dilúvio. Os hebreus foram assim chamados somente quando na conquista da terra, na época de Abraão. Os israelitas aqui são os hebreus que recebem este nome a partir de Jacó, que luta contra Deus e recebeu o nome de Israel. Sua descendência foram os 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel, ok? E os judeus aqui, os judeus é a designação que os hebreus receberam depois da volta da Babilônia, que passam a reconstruir Jerusalém, o templo, e vivem no território de Judá, passando a chamar-se de judeus. Então percebe que são 3 períodos aqui e nós vamos estar caminhando com ele nessa cronologia dos fatos. Então vamos reformular esta pergunta. Ficaria assim: por que a geração pós-dilúvio, em Gênesis 9:4, não poderia comer carne com sangue, mas poderia comer a carne sem o sangue? Em Gênesis 9:3 diz assim: tudo o que vive e se move lhes servirá de alimento, assim como lhes dei os vegetais. Agora lhes dou todas as coisas, mas não comam carne com sangue, que é vida. A Bíblia é palavra viva porque contém sangue circulando nela. Já parou para pensar nisso? A expressão assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas, dá a entender que antes do dilúvio a raça humana só se alimentava de vegetais. E que o contato com o sangue de Abel trouxe maldição para Caim e toda a sua descendência. No ano de 1461 a.C., Moisés entra no tabernáculo e ouve a voz de Deus sobre a necessidade de sangue no sacrifício. E agora sim, ao povo israelita passa a ordem. Levítico 17:14. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. O significado da palavra propiciação é alguma coisa que leva alguém a perdoar uma ofensa recebida ou a proceder misericordiosamente para com o ofensor. A palavra propiciação carrega a ideia básica de apaziguamento, especificamente em relação a Deus. A propiciação é um ato de apaziguar a ira de Deus que foi ofendida e se reconciliar com ele. Queridos, nós temos diferentes tipos de tecidos dentro do nosso corpo. Tecido muscular, glandular, nervoso, ósseo e etc. Todos os tecidos do corpo humano têm algo em comum, eles estão fixos. A única exceção é o tecido sanguíneo. O sangue não é limitado a uma parte do corpo. Em 23 segundos, o sangue percorre o nosso corpo inteiro. O sangue
é o mais misterioso dos tecidos humanos, composto por diferentes elementos químicos. Se o sangue não chegar em uma célula, ele certamente morrerá, pois a vida está no sangue. E é por isso que em Levítico 17:12 diz que por isso digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente, porque a vida de toda a carne é o sangue. Ok? Muito obrigado, Iralice, por essa pergunta tão de longe, Rio de Janeiro. Um abraço a todos os meus amigos, parentes, irmãos que estão do outro lado. Deus abençoe.